Iniciamos hoje nossa primeira aula da disciplina Linguagem PHP e MySQL, onde iremos estudar os seguintes tópicos: técnicas de desenvolvimento para web, linguagem de programação PHP, desenvolvimento de sistemas web com aplicação com banco de dados MySQL, instalação da ferramenta para servidor web, comandos gerais da linguagem PHP, comandos específicos para o desenvolvimento web, entre eles variáveis, seções, cookies e outros. Trabalhar com formulários e comandos de acesso ao banco de dados. Então, antes de iniciarmos o nosso foco, que é a linguagem PHP e o banco de dados MySQL, o sistema gerenciador de banco de dados MySQL, é interessante entender o que é o desenvolvimento web, como que ele é dividido, não se tratando de uma maneira muito específica, mas de uma maneira mais genérica. E para depois a gente poder entender a linguagem em si propriamente dita. Então, o desenvolvimento web ele é utilizado para descrever o desenvolvimento de sites na internet ou numa intranet. O profissional que trabalha com desenvolvimento de websites, existem o web designer, que ele trabalha especificamente com desenvolvimento de layout, o web developer, que ele trabalha com desenvolvimento de sistemas. Esse especificamente é o que a gente vai exercer na construção de funcionalidades nos websites, através da linguagem PHP, através do armazenamento dessas informações com o banco de dados, entre outros. O que esse profissional faz? Esse desenvolvimento que esse profissional faz, ele envolve a construção e testes com foco na usabilidade dos usuários ou compatibilidade com outros programas existentes. O desenvolvimento web ele pode variar desde simples páginas estáticas a aplicações que proporcionam interatividade com o usuário. Então, lá atrás a gente viu, e na frente também você vai poder estar vendo, toda a questão da divisão do desenvolvimento web. Eu tenho a parte de layout, de CSS, de interface mesmo, de aparência, de estilo, e tem a parte de funcionalidade e usabilidade, onde eu posso construir uma simples tela de um login, onde o usuário pode logar com seu usuário e senha, até um site que envolva um e-commerce, uma loja virtual, que já envolve algo muito mais complexo. Então, para promover essa funcionalidade, essa interatividade, tornar o nosso website funcional, é o que a gente precisa. Precisa de uma linguagem de programação, que é o nosso foco daqui em diante. Então, uma das formas de construir essa interatividade é por meio da linguagem de programação PHP, que é o que a gente vai ver agora. Mas que linguagem é essa? Como que a gente pode entendê-la melhor? Inicialmente, é interessante entender o conceito, que PHP é uma linguagem que permite criar websites dinâmicos, fundamentada nos dados submetidos pelo usuário e derivada dos dados contidos no banco de dados, que são alterados frequentemente. Bom, o código PHP ele tem como principal característica a execução no servidor, ou seja, apenas HTML puro é enviado ao cliente, ou seja, acontece a interação com o banco de dados e aplicações existentes no servidor, com a vantagem de não expor o código fonte para o cliente. Então, é interessante entender, mais para frente, que a gente vai ter um desenho que mostra essa sequência, onde é feito uma solicitação pelo navegador, pelo usuário, ao servidor web, com a ferramenta que a gente vai utilizar, e é retornado somente HTML puro para o usuário. Dentro disso, envolve várias características positivas, esse fato de retornar somente HTML puro, entre elas a segurança. Bom, o código PHP ele fica embutido no próprio HTML, enquanto que, em outros casos, é necessário gerar todo o código HTML ou ler de um arquivo, de um outro arquivo. Bom, ele também tem suporte a grande número de bancos de dados, como exemplo, DBase, Interbase, o MySQL, que é a ferramenta que a gente vai utilizar, algumas versões do Oracle, Sysbase, PostgreSQL, entre outros. Ele também tem suporte a outros serviços por meio de protocolos, como IMAP, SNTP, NNTP, POP3 e o HTTP.
Também é multiplataforma, ou seja, tem suporte aos sistemas operacionais mais utilizados no mercado. Bom, como que ele surgiu? Como que o PHP surgiu? A linguagem de programação. Em que ano? Quem criou ela? O PHP ele foi criado em 1995 por Ramos Lerdorf, com o nome de Personal Home Page Tools, ou seja, ferramentas para página pessoal, para auxiliar no desenvolvimento de páginas simples. Como teve boa aceitação e muitos programadores passaram a utilizá-lo, novas versões foram desenvolvidas, cada vez mais com mais recursos. Então, algumas observações importantes do PHP. No HTML, a gente pode fazer no bloco de notas, desde da abertura do HTML, o corpo, o título do HTML, e exibir no nosso navegador que a gente colocou, conteúdo estático propriamente dito. No PHP não, eu preciso montar uma estrutura, ter um servidor web para poder começar a trabalhar com ele. E o que seria isso? Uma observação que eu faço aqui é, para testar as páginas PHP, não basta dar um duplo clique nos arquivos PHP, como a gente faz no HTML ou HTML. É necessário ter um servidor web configurado para isso. E o que é um servidor web, professor? Exemplos de servidor web, quais iremos utilizar? Então aqui a gente começa já a tratar um pré-requisito do que a gente vai precisar para desenvolver nossa disciplina de PHP e linguagem MySQL, que é a instalação de um servidor web. Mas vamos entender o que é um servidor web. Servidor web ele é um programa de computador responsável por aceitar pedidos HTTP de clientes, geralmente os navegadores, e servi-los como páginas de respostas em HTML, incluindo dados, imagens, sons e links. Esse programa disponibiliza um local específico no computador ou servidor para armazenar e processar as páginas de resposta. Como faremos isso localmente em nosso computador? Então, a gente vai simular a instalação de uma ferramenta que trabalha como servidor web no nosso computador, simulando como se a gente acessasse uma página que estivesse lá num servidor distante e essa página nos retornasse algo que tivesse composto nela. E como é que se faz isso? Qual é a ferramenta que iremos utilizar? Bom, na apostila você vai encontrar nas primeiras páginas vários tutoriais. Entre eles o tutorial com o nome Configurando o ambiente de desenvolvimento de PHP no Windows com XAMPP. Esse é o pacote que a gente vai utilizar. Inicialmente iremos instalar e configurar um pacote AMP. O que tem nesse pacote AMP? O Apache, que é o nosso servidor web, o nosso SGBD banco de dados MySQL e uma ferramenta para trabalhar com PHP. Nesse tutorial nós temos NetBeans IDE para poder instalar ele, um mecanismo PHP, um servidor web e um servidor de banco de dados, que é o que eu disse. Então é importantíssimo que você, aluno, siga o passo a passo de instalação dessas ferramentas, porque esse é o pré-requisito para toda nossa disciplina. Essas três ferramentas é o que a gente vai utilizar até o final. Então, segue o passo a passo para poder, mais para frente, a gente conseguir realizar todas as atividades através desses tutoriais. Bom, terminando a instalação do tutorial Configurando o ambiente desenvolvimento PHP com Windows XAMPP, no final vocês irão ver um painel de controle, onde eu tenho todos os serviços disponibilizados rodando. Meu servidor web, meu banco de dados, entre outros. Aqui é a finalização, de fato, que o meu XAMPP ele foi bem instalado e está rodando. Além do tutorial da instalação desse servidor web, o pacote MP como um todo, tem também tutoriais passo a passo para se fazer com cada ferramenta individualmente. Entre eles entra a instalação do NetBeans IDE 8.1, que é o que a gente vai utilizar para programar de fato, o MySQL Server e a configuração do XAMPP, que já envolve tudo de uma vez. Então aqui a gente finaliza a nossa primeira aula, onde vocês entenderam que a gente vai trabalhar com funcionalidades das páginas web, construir essas funcionalidades. Para isso a gente precisa de ferramentas, que é o tutorial de instalação que está presente na apostila. Então vocês precisam instalar todas essas ferramentas para começar a seguir a disciplina com essas ferramentas instaladas. Mais para frente a gente vai ver de fato a linguagem PHP,
trabalhar com ela, trabalhar com MySQL e fazer a conexão entre os dois. Agradeço, até a próxima aula.